Márcio, querido! Você está me vendo? Isso, estou te vendo. Estou te vendo. Lindo! Tudo bem. Ah, obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Deixa eu ver se eu estou vivo aqui para saber se dá para te ouvir e vice-versa. Aqui eu estou te ouvindo direitinho. Eu Será também, estou te ouvindo bem. Ah, deixa eu ver aqui no site. Ah, agora foi. Muito bem. Márcio, teve um vendaval hoje de tarde aqui, que na hora que eu fui conectar, conseguiu estar aqui para conversar, né? Isso, tá jóia, tá perfeito. Muito bom. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Você é de onde? Moro na Zona Norte. Eu sou da Tijuca. Eu moro em Guadalupe, no caso. Zona Norte, quase oeste. Que maravilha! Gente, de um bairro para o outro, acho que uns 25 minutos de carro, né? Até Por aí, menos. de carro. Com um trânsito legal, dá uns 25. Maravilha, já temos que marcar de tomar um café. Tá cheio de escritor, ó, do Rio de Janeiro. Ah, certo. Tá, beleza, só marcar. É a tua primeira live literária pelo YouTube? É sim. É a primeira vez que eu participo de uma live. Assim, Então você... como protagonista, né? Entre aspas, Maravilha poder inserir nosso áudio. Você que não está familiarizado aí na parte superior direita da tua tela, tem 3 pontinhos. Sim. Ok. Tá, beleza. Três pontinhos na parte superior direita. Ah, apareceu. Inferior direito. Nosso autor vai compartilhar aí o link, aí vai dar uma travada, tá, gente? Deixa eu até conectar aqui no computador, para que a gente possa acompanhar também. Ah lá, ele deu uma travada, tá vendo? Bom, enquanto ele está compartilhando o link, quero deixar aqui o lembrete de que temos 2 antologias abertas no canal. Burnout, dos anos 80, que inclusive o nosso autor está participando, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa live. O site, o link está na bio, @moniquemm18, ou pelo WhatsApp, ou pelo M18, tá? Se inscreva, são 2 antologias incríveis, uma que mescla autores com psicólogos, e vai falar sobre o burnout, né? Um tema muito a reviver essa década, né? Então se inscreva, participe, porque tá ficando lindo. A gente vai ter agora em junho o pré-lançamento de Mentes em Harmonia, a primeira antologia, e depois palavras. Foi, Márcio? Tá ainda aqui, sou meio... Ele ainda tá compartilhando? Tá. Quando você terminar de compartilhar, você me avisa. Mas, ó, depois você também vai poder compartilhar, tá? Ah, tá jóia. Não se preocupa, não.
É assim mesmo, gente. A gente fica perdidinho nos links, nos sites, como entra, como não entra. A Laís está compartilhando de novo. Foi? Foi. Maravilha. Ô, Márcio, eu estava aqui dando uma olhada no teu material. Cara, você me surpreendeu positivamente em várias questões. Primeiro, a capa do teu livro está magnífica. O nome do teu livro também está espetacular e eu quero entender que pegada é essa que você produziu. Esse é o teu primeiro livro? Você está se referindo ao de Lodebar para Wonderland, pelos detalhes da capa, né? É o meu segundo livro. Esse livro, ele tem uma pegada que conta histórias de superação, de gente que deu a volta por cima. São histórias baseadas em fatos reais. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Ribeiro, eu sou um cristão, eu sou evangélico, eu sou membro do Ministério Sarando a Terra Ferida, em Nova Iguaçu. Eu sou diácono há muitos anos. São dessas experiências como cristão, sou professor de escola dominical. Então, ali, Monique, na igreja a gente interage com muita gente. Sendo a gente, quando a gente tem um certo cargo na igreja, ou um professor, ou um diácono, às vezes a gente é procurado por pessoas para desabafo, aconselhamento. Às vezes a gente vai às casas das pessoas para visitação, coisa e tal. E nessa história toda, que eu sou diácono há muitos anos, coletei algumas dessas histórias aí que foram mais marcantes para mim e fiz algumas modificações. E essa capa eu achei mó barato, porque ela lembra aquele Lampadinha, que era o ajudante do professor Pardal. E o nome é o seguinte: Lodebar vem da Bíblia, que é a terra do esquecimento, a terra de quem está na pior. Wonderland em inglês, né? Terra dos milagres, País das Maravilhas, né? Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas. Aí, essa é a razão do título. Então a gente, de Lodebar. Olha aí que nome, ele é interessantíssimo. Eu não conhecia o significado de Lodebar. Eu ia até entrar nesse mérito, mas você já acabou explicando. A tua primeira obra publicada, qual foi? Eu publiquei em 2022 O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu sou bancário aposentado, trabalhei muitos anos na Caixa Econômica. E antes da Caixa Econômica, eu trabalhei na Central de Atendimento da Claro. Nesses meus 2 últimos empregos, eu trabalhei muito com negociação de dívida, eu lidei muito com gente inadimplente. Então, eu peguei essas experiências todas que eu vivenciei ali, negociando dívida de cliente, e fora as minhas experiências anteriores em banco mesmo, né? Emprestando e tal. Aí juntei tudo isso aí, somei com minhas experiências pessoais de cliente e pesquisas. Aí eu fiz esse primeiro livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Que é para mostrar às pessoas a importância de saber lidar com esse assunto. Você tem esse primeiro livro aí? Tá com... Não, esse eu só publiquei no formato digital. Publiquei pela KDP. Mas está disponível para quem quiser acessar, não tá? Sim, O Dinheiro Nosso Cada Dia, lá na Amazon, né? Está disponível no formato digital. Eu vou botar para vocês, gente, o link no decorrer o link do primeiro livro dele, que é esse que ele acabou de mencionar, para que vocês também possam conhecer um pouco mais o trabalho que ele publicou. E aí, qual foi o espaçamento de uma publicação para outra, Márcio? Um pouco menos de um ano. Eu publiquei O Dinheiro Nosso de Cada Dia em novembro de 22 e Lodebar para Wonderland, de Lodebar para Wonderland, eu publiquei em julho de 23. Entendeu? E os dois foram por editora? Não, eu fiz por autopublicação. O KDP publicação independente, agora eu entendi. É da Amazon, né? Agora eu entendi. Agora, você
primeira obra, segunda obra, tudo independente, sendo responsável por toda a produção. Como é que foi produzir 2 de uma maneira independente, sendo responsável ali por cada etapa da edição do teu livro, Márcio? Olha, é trabalhoso, porque a gente tem que procurar profissionais qualificados, né? Então, tipo assim, o primeiro livro foi pela KDP, pela Amazon, eles fizeram tudo, é gratuito, né? Eles dão essa primeira oportunidade para quem está começando mesmo. Aí a minha filha me ajudou criando a capa e fui lá e publiquei. E aí eu mesmo que tenho que fazer a divulgação, e aí eu uso minhas redes sociais. E o de Lodebar para Wonderland eu participei de tudo. Aí eu já contratei uma agência, né? O grupo LC de comunicação. Aí eles fizeram tudo. Da capa, diagramação, revisão ortográfica, e eu me mandando etapa por etapa, eu ia opinando. Eles me deram 3 opções de capa para escolher. Importantíssimo esse processo em conjunto com o autor, porque ele fica sabendo exatamente qual é o formato do livro dele. E a capa tá lindíssima. Foi uma ideia sua em conjunto com eles ou eles simplesmente mandaram as opções? Eles mandaram as opções, mas por incrível que pareça, Monique, o responsável pela criação da capa, que é o meu xará, inclusive, ele acertou na mosca porque era algo que eu pensava. Eu pensava numa coisa, tipo assim, mostrando alguém numa situação ruim, e ele criou lá, tipo, um monturo, né? Um monte de entulhozinho que tem ali na capa, e o carinha, pô, de pé, arrumadinho, bonitinho. Ele captou realmente a minha ideia. Achei mó barato. Mesmo sem eu ter dado essa ideia a ele, era o que eu mais ou menos pensava, e ele captou, acertou na mosca. Que maravilha. Você tem teu livro físico aí? Tenho sim. Mostra pra gente a capa. Tem sim. Eu estou pegando aqui. Para vocês conhecerem um pouco essa capa do livro do nosso autor, que está realmente muito bem feito. Gente, de Lodebar para Wonderland. Olha que magnífico. Mostra a parte de trás, o Márcio, porque a parte de trás tem as redes sociais dele também, gente. O que é interessantíssimo, ó. Ficou realmente belíssimo. E aí, logo no início, tá. Histórias da vida real. Pessoas que saíram da terra do esquecimento e entraram na terra das maravilhas de Deus. Ô, Márcio, como é que foi a reação das pessoas quando elas leram o livro ou souberam que elas serviram de inspiração para as histórias que estão aqui dentro? Olha, na verdade, o que eu fiz? Eu mudei nomes, datas e locais para não expor a intimidade das pessoas. Então eu fiz essa mudança aí. Então, não tem como. As pessoas, assim, qualquer pessoa consegue se identificar com alguma dessas histórias, entendeu? Ou tem algum parente que já vivenciou algo parecido. Entendeu? Entendi. A ponto, assim, histórias assim, que são, infelizmente, relativamente comuns, né? E Entendi. aí, as pessoas, de certa forma, podem se identificar por semelhança, mas os protagonistas mesmos eu não expus, não. Para evitar situações, né? Nem todo mundo pode gostar. Eu reuni 11 no total, são 11 histórias. Todas elas têm um ponto em comum. Quando realmente chegaram no fundo do poço mesmo, puderam ter o seu encontro com Jesus e aí puderam mudar a história das suas vidas. Aí as pessoas de repente perguntam, mas isso quer dizer que só quem tem Jesus que dá a volta por cima? Não, não é isso. Só que é mais fácil quando você tem ajuda, né? É isso que é a mensagem principal. Quando você tem ajuda, é mais fácil. Você dá a volta por cima, superar as coisas. Sozinho dá mais trabalho.
É mais complicado, né? Sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente vai sempre precisar de ajuda na vida, seja espiritual, seja carnal. Precisa caminhar. Não tem jeito. Agora, as histórias que você coloca nesse livro são de homens. Sim, homens e mulheres. Isso aí. Colocou títulos nas tuas histórias? Coloquei sim. Cada uma delas tem um título. Um deles chama-se Quem Odeia Mais. É um casal que, vou te falar, viviam em pé de guerra. Quem odeia mais? Era nesse modelo aí mesmo. E quando estavam, e brigavam e se agrediam, e separavam, e voltavam, e bebiam, e se drogavam, até que, quando separaram de vez, cada um para o seu lado acabou tendo lá o seu encontro com Jesus na sua particularidade, e aí tomaram tenência e conseguiram restaurar o casamento. Aí esse me chamou a atenção, botei Quem Odeia Mais. Nossa! Agora é uma missão danada você ser uma espécie de conselheiro em situações que no final chegam a ser situações de superação. As pessoas estão com problemas, elas precisam superar, elas precisam de alguém ali, né, até para acalentar. Como é que você lida com ajudar centenas de pessoas? Assim, acontece muito assim, no ministério de uma igreja, quando a gente tem um cargo, um oficial de alguma coisa assim, acontece você lidar com pessoas que estão meio fracas na fé, querendo desistir. Já lidei com gente que estava a fim de largar tudo, largar casa, largar família, largar igreja. Já lidei com gente que estava querendo sair de casa. Então são coisas assim bem complicadas mesmo. Então aí a gente tem que ter um pouco de paciência. Às vezes não é nem falar, às vezes o segredo primeiro é deixar a pessoa falar, e às vezes a pessoa quer ser ouvida. Às vezes quando você chega, né? A pessoa quer ser ouvida. Sim. A pessoa quer ali, quer tipo assim, se derramar com alguém. E de repente com alguém com quem ela possa confiar, que não vai sair falando por aí, para todo mundo, isso é importante por também. Por isso que eu mudei nomes, datas e locais, para que ninguém, tá falando de mim, não. Tem tantas histórias que são tão parecidas. Sim. Tem isso também. Você chegou a fazer lançamento físico do livro? Não, assim, evento específico para lançamento, não. Não tive chegou essa a oportunidade. É aquilo, né, Monique? A gente que está começando, é importante a gente falar que às vezes a pessoa acha que o escritor é rico, ganha dinheiro pra caramba, porque vê umas histórias aí na internet de gente que ganhou direitos autorais de 500 mil reais em um ano. Para um cara desse chegar a ganhar 500 mil reais em um ano, que eu até acredito que tenha acontecido, esse cara deve estar no mercado há 4, 5, 6, 7 anos ou até mais. Ou, de repente, alguém que já é famoso. Vou te dar um exemplo. A Suzana Vieira acabou de lançar a biografia agora. Pô, a Suzana Vieira é a Suzana Vieira. Então, ela, como escritora, ela sai na frente de um monte de gente que está começando agora cavando poço. Só que ela, lá atrás, ela cavou os poços dela para ser atriz. Então, se ela é a Suzana Vieira hoje, é porque lá atrás ela ralou pra caramba. Quantos anos que ela ralou fazendo papéis secundários, até chegar a ser protagonista e ser quem é, para poder lançar um livro. Então, isso aí tem gente que... certos coaches de internet que não falam isso, entendeu? Existe uma grande diferença aí, né? A Suzana Vieira, ela é uma atriz muito conhecida. Ela fez novelas que ela marcou a vida das pessoas. Não a Suzana, aquele personagem que era seguido por uma trilha sonora, e isso acaba trazendo muitas coisas para das pessoas. Manuel Carlos marca a vida das pessoas com os personagens dele. A Suzana Vieira também.
Exatamente. Aí cada atriz, você vê uma atriz publicando a sua biografia, primeiro você tem que ver se realmente ela vai conseguir vender, mesmo que ela seja a bambambam das telenovelas. Ela publicou agora o livro dela, ela tem um público que acompanha ela das novelas e gosta do trabalho dela, e um público que vai aderir ao livro dela pela curiosidade, por exemplo, daquele casamento transtornado que ela teve. Então, qual é realmente o motivo que ela está vendendo esse livro? As pessoas vão comprar porque querem conhecer a Suzana e a história dela de verdade? Diferente, por exemplo, do Jô Soares, que o Jô Soares, quem leu a biografia do Jô Soares em 2 ou 3 volumes, eu tive o privilégio de ler, foi uma das melhores biografias. Não é uma biografia que vai te dar fofoca, nem... Ele é da nata, ele conta o início da televisão, ele fala de Copacabana Palace do década de 20. Você tem na biografia de Jô Soares um estrondo ali de conteúdo magnífico, e não vendeu como Suzana está vendendo há 15 dias. Você está entendendo a diferença? Estou entendendo. Selton Mello é outro que acabou de lançar uma baita biografia, mas não vendeu como a Suzana, porque o Selton Mello tem a história dele desde os 4 anos, é um outro público. Então, assim, quando você escreve um livro, para quem que você escreve? Qual é o teu público? Você vai investir o teu livro para... né? Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho 500 mil em direitos autorais, mas eu nunca ouvi falar de você na vida. Quem é você? Que 500 mil de... Quem sou eu? Você está entendendo? Então, a literatura tem disso. A publicação, o mundo editorial tem disso também. E é muito louco, porque a gente está nessa selva, né? Publicando um livro atrás do outro, captando leitores. Esse seu tendente é magnífico, Márcio, porque você publica, você divulga, e eu acho que é um passo de formiguinha mesmo, entendeu? Tem que ser, e é isso que todos nós que estamos começando temos que ter essa consciência de que é um trabalho que demora. É exatamente como o empreendedorismo. Eu encaro isso aí muito como aquele que vai ser o empreendedor. Ele não vai montar uma loja de qualquer segmento e vai bombar, não. Vai levar anos para ele poder estabelecer o nome dele no mercado. Nós, como escritores, temos exatamente essa mesma missão. A minha rede social ela tem que ter cada vez mais seguidores, tenho que transformar meus seguidores em meus leitores, eu tenho que estabelecer um nicho. O meu nicho é o nicho cristão, né? Porque eu já me identifico como escritor cristão, então eu escrevo basicamente para o meu nicho cristão. Mas eu tento, Monique, sair um pouco da bolha. Por quê? Porque quando eu falo no meu primeiro livro de dinheiro, é um assunto que atinge a todo mundo. Sim. Vai do crente ao ateu. Sim. Vai de uma ponta a outra. Do crente ao ateu, alguém está com problema financeiro. Só no Brasil tem 70 milhões. Dados dessa semana aí, da Serasa Experian. 70 milhões de pessoas estão endividadas. Então, tipo assim, nesse bolo tem crente, tem ateu, tem espírita, tem muçulmano, tem católico, tem budista. Então, eu escrevi um pouco fora da bolha. Embora nesse meu livro primeiro, eu tenha um capítulo específico falando sobre... Por exemplo, quem é cristão, peraí, o que você fala? Botei lá um monte de texto. E os outros vão ler por curiosidade. E esse meu segundo livro, embora seja um livro mais específico para o público cristão, já que eu conto testemunhos, histórias reais, quando a gente fala em superação, de certa forma também vai para todo mundo. É como Salomão escreveu o livro de Provérbios. É um livro que, embora esteja na Bíblia,
que é um livro religioso, que é um livro voltado para quem crê em alguma religião cristã, o livro de Provérbio de Salomão ele é universal. Você vê, por exemplo, quando a gente fala no ditado popular, quem dá aos pobres empresta a Deus, está lá em Provérbios, algo bem parecidinho. Que interessante, então, eu né? tento escrever cristão porque a gente tem que ter, não tem jeito. O escritor tem que ter. Não adianta ele querer... Como você falou ainda há pouco da biografia. A biografia, ela... Eu gosto de biografia. Eu gosto de ler biografia. Já li algumas. Eu já li a do Silvio Santos, já li outras biografias por aí. Que agora não lembro aqui. Eu tenho aqui o livro, a biografia do Sócrates, ex-jogador, né? Que achei bem interessante. E um sinal de alerta, inclusive, para quem ainda acha que alcoolismo é brincadeira. Eu não sabia que o Sócrates era alcoólatra desde quando ele jogava. Eu achei que ele depois que jogou. Não, eu não sabia. Eu achava que ele entrou no alcoolismo depois que encerrou, mas não. Ele jogava bêbado. Eu, na época, queria ter comprado a biografia do Sócrates, mas por alguma razão eu não comprei, eu não li. Agora, você falando, eu vou buscar de novo. A minha filha me deu ela de presente de aniversário, foi ano passado, ou ano retrasado, não lembro. Ela me deu de presente, eu li, tenho ela aqui. Então isso me chamou a atenção. Eu não sabia desse detalhe, como muita gente eu sei que não sabe. Mas ele entrou bêbado algumas vezes para jogar. Deu sorte que o exame de doping não foi selecionado para fazer doping, né? Saía virado da bebedeira para jogar. Nossa ali. E para poder jogar na seleção em 82, ele teve que parar de beber. Tanto que na Copa de 82 você vê que ele está até mais gordinho em relação a vídeos anteriores e vídeos posteriores. Ele teve que parar de beber e de fumar, né? O alcoolismo mata a gente. O alcoolismo, ele é uma das drogas mais letais. Tem uma especialista que fala que o álcool, ele é mais letal que a cocaína. Olha que loucura. O álcool mata mais e vicia mais. É pior do que a própria cocaína. Ele transformou o fígado do Sócrates numa gelatina. Ele morreu, não teve como, né? A cirrose faz o fígado virar uma gelatina. Não prestou, aí deu ruim para ele. Pois então, e aí, quando a gente fala dessas histórias, né? Voltando só um pouquinho aqui no teu livro, quando a gente fala dessas histórias, a gente não tem como também usar referências reais que estão ao nosso lado. A gente conhece alguém que é um alcoólatra, mesmo que funcional. A gente conhece alguém que está passando por uma situação, às vezes, precária dentro da nossa realidade. E, às vezes, a gente não ajuda. Às vezes, só critica ou só julga. Então, eu acho que quando você reúne essas 11 histórias no teu livro para mostrar que a moeda dois lados, aquele lado do caos, aquele lado do desentendimento, e traz ali uma superação. Olha, tudo tem uma saída. A gente precisa caminhar, procurar, enfim, mas tudo tem uma saída. Quando você resolveu escrever essas histórias, produzir o teu livro, qual foi o teu maior aprendizado, Marcos, quando você terminou de escrever essa obra? Olha, o meu maior aprendizado foi entender que, por pior que seja a situação que a gente esteja vivendo, é possível superar. E eu sou prova viva disso. Eu não sou de levantar bandeira de PCD, eu sou PCD. Eu não enxergo do olho esquerdo e só tenho 10% do olho direito. Perdi isso em 2003. Perdi a visão em 2003 por vários descolamentos de retina. Mas, tipo assim, eu não deixei isso me paralisar. Eu não fico me fazendo de coitadinho. Eu sei que eu tenho limitações. Eu sei que, por exemplo, para eu pegar um Uber, no meu cadastro tem informação que eu sou deficiente visual e eu uso uma bengala para sinalizar o Uber, para eu não ficar perdido tentando pegar o Uber para voltar para casa.
Então, algumas coisas por causa disso, até eu estou aposentado por invalidez na Caixa Econômica. Mas, tipo assim, eu fui em frente. Eu cursei uma faculdade, mesmo com a deficiência visual. Eu comecei a cursar teologia e pretendo voltar agora, se Deus quiser. Quer A minha dizer, biografia eu coloquei teologia. quer dizer, Então, tipo não assim, te não parei. parou, né? Não te parou, Não, nada te para. não, 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 não. Não tem como, não posso ficar, coitadinho de mim, não, vamos É. embora. O Casamento, vitimismo família, é seja lá o que for, vamos embora. O vitimismo, ele arruina a sua vida de um jeito. Não sejam, não criem essa linha da vítima. Superem, lidem com os obstáculos. A gente está aqui para evoluir. O livro do nosso autor diz o seguinte: Márcio Ribeiro traz histórias de pessoas comuns que passaram por momentos difíceis, foram ao fundo do poço e conseguiram dar a volta por cima ao permitir que Jesus fizesse parte de suas vidas. Você contou pra gente uma das histórias. Tem uma outra história que você possa falar pra gente? Tem sim. Tem uma que eu conto aí de um rapaz que... Isso foi numa igreja que eu preguei há um tempo atrás. E essa igreja acabou fechando. A história foi a seguinte: o camarada estava lá e, infelizmente, o líder dele, o pastor da igreja dele, ficou com a mulher dele. Isso foi a igreja fechou, inclusive. Isso foi, já não foi aqui no Rio, não. Foi numa outra cidade daqui do estado, não foi? Então, aí a esposa do pastor me procurou, pedindo emprego no banco na ocasião. Ela que a mulher ficou tipo sem ter o que fazer na vida, né? Era acostumada a ficar em casa, não tinha lá muito estudo. Aí foi lá tentando ver se conseguia trabalhar no banco para poder recomeçar a vida dela, né? E o cara, o traído, foi refazer a vida dele. Aí eu conto essa história aí. Que maravilha. Refez a vida dele e tal. O autor E foi busca congregar onde eu mostrar congregava. O autor busca mostrar que, mesmo nas situações mais complicadas, é possível superá-las com força de vontade e interesse em mudar a direção da vida. O objetivo é que o livro seja uma fonte de inspiração para cada leitor enxergar no fim do túnel, nas horas mais difíceis, e entender que a presença de Jesus nessas situações torna as coisas mais tranquilas e possibilita a superação. Ô Márcio, você coloca alguma história na tua obra, no teu livro, que fale sobre violência contra a mulher, abusos emocionais, físicos? Tem alguma história que você relata isso? Tem sim. Tem uma história de uma moça que foi criada numa família muito pobre e ali tinha esses abusos financeiros, né? Porque não tinha dinheiro para nada e tinha abusos, outras formas de abuso, entendeu? Se é que você me entende. Sim. Aí ela meteu o pé, não tinha lá muito estudo, foi trabalhar na casa de uma família abastada, né? Uma família de boa situação. Conheceu um camarada bem mais velho, se envolveu com o cara, casou com o cara. Aí conheceu o filho do cara. O cara trabalhava muito, o marido trabalhava muito e não dava atenção, não cumpria lá com o seu dever. E a própria Bíblia fala, né? 1 Coríntios 7, obrigação do marido e da mulher casada, cumprir lá com o seu dever. Marcar o ponto lá bonitinho. Aí, como o cara não cumpria com o dever dele, não marcava o ponto, o filho do cara começou a chegar ali e tal. E aí rolou uma situação de adultério. A mulher não tinha estudo, não tinha o que fazer, foi parar na rua e foi parar na zona, né? Para poder levantar dinheiro, para refazer a vida, coisa e tal. E aí, anos depois, ela conheceu um cara
um camarada do bem, aí conseguiu refazer a vida dela bonitinho e saiu disso, entendeu? Ah, muito bem. Agora, você falou aí, né, que você, ao ouvir tantas histórias e tal, e no seu livro tem 11 dessas histórias. Como é que foi selecionar os casos para colocar na tua obra? Assim, eu olhei muito assim os mais marcantes, né? Aqueles assim que eu achei que foram assim mais marcantes e que, por incrível que pareça, são mais comuns do que se pensa. São mais comuns do que se imagina. É que muitas coisas para abuso durante anos e anos e fica tentando transparecer que está tudo bem. E no meio que eu vivo, que é o meio evangélico cristão, isso acontece pra caramba. Muita máscara, muito casalzinho que vai de mão dada para a igreja e que quando chega em casa vai cada um para um lado, dorme até em quarto separado, nem se fala. Então, infelizmente, isso existe. Eu sei que tem gente que está ouvindo e pode não gostar do que eu estou falando, mas só que nós vivemos hoje numa era que a privacidade acabou. Hoje todo mundo tem câmera, tem celular com câmera, hoje todo mundo grava tudo. Até um ator, Vladimir Brista, certa vez falando sobre isso, ele disse que hoje ele não pode nem tirar uma melequinha no shopping que alguém vai ver e vai filmar. Ele falou isso há um tempo atrás, eu morri de rir. E é verdade. Meio esdrúxulo o que ele falou, mas é verdade. Então essas pessoas ainda não se ligaram que não dá mais para você ficar escondendo essas coisas, que a gente sabe que ainda tem coisas que ainda estão escondidas, então ficam debaixo do tapete, só que esse tapete está rasgando. E a gente vê uma sociedade que está... Você não viu aí 2 casos recentes de filho adolescente matando pai e mãe? Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível isso, né? Que coisa Foram 2 horrível. casos de uma semana para cá. Fora os casos que não são notificados, né? Noticiados. Porque tem muito. Exatamente. Tem muito pai e mãe morrendo na mão de filho. E tem muito filho morrendo na mão de pai e mãe. A verdade é essa. Agora, Márcio, me fala uma coisa. Teus personagens devem ter nome. Você deve ter colocado nome nos teus personagens e deve ter feito eles em primeira pessoa. Como é que é o teu livro, o processo criativo? Foi em primeira pessoa, terceira pessoa? É uma narrativa corrida? Você fez em formato de contos? Como é que estão as tuas histórias? Olha, essas 11 histórias eu fiz em formato de conto mesmo. Entendeu? Usei terceira pessoa, entendeu? Vou contando a história da própria... Então, por exemplo, a primeira história, a personagem principal é a Catarina. A segunda história, a personagem é a Tamires, que essa foi a história que eu contei ainda há pouco aí. A menina que casou com um cara bem mais velho. Aí eu tenho a história do rapaz lá que perdeu a mulher para o pastor, é o Augusto. Entendeu? O casal lá de Quem Odeia Mais, eu botei o Lindomar e a Jaqueline. Então, todos têm nomes. Claro que, como eu falei, eu mudei nomes, datas e locais. Sim, é importante. Como a gente vê, por exemplo, em episódios do Lei e Ordem, quando eles colocam lá que a história é ficcional, não é baseada em fatos reais, a gente sabe que é. Só que eles mudam, claro. Eles mudam. É verdade. Agora, você levou quanto tempo para escrever esse livro? De Lodebar para Wonderland, um ano mais ou menos. Para escrever. Fora o processo editorial. Um tempinho aí. Qual foi o teu maior desafio, Márcio, para escrever esse livro? Selecionar as histórias e verificar cuidadosamente a linguagem, porque a gente está vivendo hoje um tempo bem... A gente sabe que também havia muito abuso no passado. Há pessoas que criticam a história do politicamente correto. Pessoas que defendem. Eu estou na linha dos que defendem, porque realmente no passado houve muito abuso.
houve muito abuso no que diz respeito a você atacar a religião dos outros, por exemplo. Então, quem quiser acompanhar as minhas redes sociais, né, escritor Márcio Ribeiro, eu prego a palavra de Deus ali, eu não ataco a religião de ninguém, porque não é necessário. Não. Pregar a palavra de Deus, você abre a Bíblia, você não precisa atacar a religião de ninguém. Basta você pregar a palavra de Deus e ponto final. Então, há pessoas que atacam grupos de pessoas, entendeu? Amaldiçoam pessoas, então fazem chacota com a religião dos outros. E não é só com a religião evangélica, não. Eu vejo muito isso e eu estou escrevendo um novo livro que eu vou tocar nesse assunto. Por exemplo, programas humorísticos que brincam com o alcoolismo, eu acho que isso não é assunto para brincadeira. Programas que brincam com a homossexualidade, isso não é assunto para brincadeira. Programas que brincam com a religião. Por exemplo, por mais que o Chico Anísio, o falecido Chico Anísio, seja um ícone do humorismo, ele muitas vezes brincava com a religião dos outros, brincava com as religiões matriz afro, quando ele tinha um pai de santo homossexual, e brincava com a religião evangélica quando ele tinha um pastor trambiqueiro. Ah, mas olha só, vamos lá. Você não pode comparar o humor e a época de Chico Anísio para aquela que nós estamos vivendo atualmente. Na época de Chico Anísio não tinha essa conscientização que a gente tem hoje do que você pode ou não brincar. Então, a gente tem que instruir as gerações daqui para frente, porque lá atrás a gente não vai mudar. Lá atrás vai continuar o preconceito, lá atrás a gente vai continuar vendo a intolerância. A gente não pode mais mudar, entendeu? A gente tem que mudar daqui para frente. E é muito importante que você traga isso. Esse teu livro já está em produção? Já tá assim, a escrita dele está pronta. Ele vai se chamar Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? É porque a gente vê também muita... Você falou de intolerância aí. Você vê aí um determinado grupo fazendo campanha contra a Globo, porque a Globo leva programas prejudiciais. Bom, não só a Globo, todas elas têm. Mas você tem um objeto na sua mão chamado controle remoto. Um vídeo que eu fiz semana passada, eu toquei nesse assunto. Sim. Eu falo lá, tem uma parte que eu falo de emissora de TV. Pô, o controle remoto é seu, tá na sua mão. É você que decide o que você quer ver na televisão. O que você quer assistir. É você que decide o que você vê na internet. Pois é. Então, ficar simplesmente atacando, a TV não pode produzir isso, aquilo, aquilo outro, não deveria. Na verdade, até nem deveria. Foi o que eu falei. Havia abusos no passado. Esqueci de falar aquelas brincadeirinhas sem graça que faziam com o Mussum, né? Sim. Tá, naquela época era meio sem freio, mas hoje você tem que tomar cuidado. E tem que ter, não tem por que brincar com a pessoa porque está acima do peso. Sim. Bom, eu também tive uma criação que a minha avó, ela não suportava que alguém se referisse a outra pessoa com apelido. Se ela pegasse um neto dela, chamando algum colega por apelido, misericórdia. A gente tomava um castigo. Ela detestava. Então eu tenho isso comigo. De não ficar chamando os outros por apelido, porque lá na minha casa eu aprendi. O apelido dois, né? É dois problemas. Mas é exatamente explorar e evidenciar que temas como intolerância, homofobia, xenofobia, nossa senhora, gente, isso não tem mais espaço no mundo em que a gente vive. Lógica, não dá mais para a gente aguentar esse tipo de coisa. Não dá mais para viver numa sociedade cheia de intolerância, cheia de preconceitos, seja religioso, seja sexual, seja racial. Não cabe mais isso. Não tem razão de ser. Não tem razão de ser você ficar apontando as pessoas por causa disso ou daquilo outro. Então, esse foi um desafio, né? Até para não acontecer nenhum problema nisso aí, fazendo uma leitura crítica e
apontou ali, eu fui lá, corrigi, depois eu mesmo fiz uma segunda leitura e tal, para poder passar uma peneira. Legal, para poder tomar cuidado com os termos, né? Tomar cuidado com isso. Que bom que você teve essa consciência, sabe por quê? Eu li outro dia um livro nacional que ganhou um prêmio, não vou falar o nome aqui, mas eu li, e 2 vezes no livro o autor tem uma cena em que os 2 personagens, ele entra na casa da moça, e a moça fala assim: senta aí que eu vou passar um pretinho para você. O que você entende por isso, Márcio? Caramba. Vou passar... Picotou. Tá me ouvindo? Picotou na hora que você falou. Ele entrou na cozinha da moça, da personagem, e falou assim: senta aí que eu vou passar um pretinho para você. E aquilo, eu falei assim: como assim, gente, passar um pretinho para você? Estava dizendo para ele que ia passar um café. Eu acho que esse tipo de termo é desnecessário. Você não tem que usar esse termo para dizer que, mas isso é de região, pode ser da região que for. Passar um pretinho tem que ser anulado, cancelado. Numa outra cena, ele usa a mesma expressão. Ele novamente usa a mesma expressão para se referir a passar um café. Senta aí que eu vou passar um pretinho para você. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei indignada. Ih, nosso escritor caiu. Aí, voltou. Voltou aí? Voltou. Tá. Então, é desnecessário. Por que não falar, vou passar um café? Coisa tão simples. Se eu recebo alguém na minha casa, pera um minutinho. Vou botar algum café aqui para coar. Vou passar um mentirinha branca. Por que mentirinha branca? Gente, olha... Não cabe isso. É nojento. Depois ele usou esse termo de novo, e eu falei, não tem condição. Ganhador de prêmio nacional. Aí o que aconteceu? Eu já não dou credibilidade a esse prêmio mesmo, agora é que eu confirmei o quanto ruins eles são. E esse autor também caiu no meu gosto, assim, ele caiu literalmente, que eu acho que eu nunca mais leio nada dele. Então, assim, é bem complicado. As pessoas têm que saber usar o vocabulário, os termos, e isso que você traz no teu livro é muito importante, essa responsabilidade. Esse teu livro em produção já tem previsão para lançamento ou tá cedo? Tá um pouco cedo ainda, porque antes de eu lançar esse, eu tô com um aqui que eu quero lançar por agora, se tudo der certo, que vai se chamar Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Embora não seja um livro específico, nichado para o meu público, que é um público cristão, ele também serve, porque todo mundo está procurando emprego, né? Sim. A não ser um cara como eu que já está aposentado. Sim. Mas então eu falo ali desde você elaborar um currículo até você planejar a sua aposentadoria. Por exemplo, de certa forma eu planejei minha aposentadoria, a minha ideia era sair por tempo de contribuição, entendeu? E ao mesmo tempo escrevendo. Foi quando eu comecei a escrever O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu ainda estava trabalhando, escrevendo coisa e tal. E já tinha dado entrada na minha aposentadoria por tempo de contribuição. Estava aguardando o INSS definir, eu ia continuar trabalhando, mesmo aposentado, até chegar uma determinada hora que eu ia negociar a minha saída da Caixa através daquelas saídas incentivadas que a Caixa andou fazendo aí nos últimos anos. Só que a minha visão piorou, eu acabei saindo por invalidez. Mas, por outro lado, como eu já vinha planejando, eu já vinha recolhendo a minha previdência complementar, então
E esse foi um dos motivos que me levou a escrever esse outro livro. E como eu digo para você, Monique, eu gosto muito de ver vídeos e ver histórias das pessoas, coisa e tal, porque a gente está sempre aprendendo. E me assustei ao ver atores, cantores, que um dia foram famosos e até ricos, e perderam tudo, ficaram pobres. Tem ator que está vivendo no retiro dos artistas, porque não tem onde morar, porque perdeu tudo. Então, eu falei, caraca, essa pessoa não planejou a carreira dela, não teve um plano B. E, por outro lado, eu descobri atores que foram envelhecendo e as emissoras não chamavam mais os caras para fazer novela, e eles foram para outras áreas. Vou te dar alguns exemplos, lá dos anos 80, que eu descobri fazendo minhas pesquisas, com fonte de inspiração para eu escrever esse livro que eu quero agora, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Se tudo der certo, eu quero lançar esse ano ainda. Então eu tenho o Mário Cardoso, que era um galanzão dos Trapalhões da década de 70, fez alguns filmes dos Trapalhões. O cara, você escuta a voz dele até hoje como dublador. Tem vários filmes, vários seriados que ele faz dublagem. E é psicólogo de formação. Então a Globo não chamava mais o cara para novela, ele sendo psicólogo abriu o consultório dele, tocou a vida e arrumou um trabalho como dublador. Você tem outros dos anos 80, Elcio Romar, Hélida Lastorina. Você pesquisar, você vai lembrar dos caras, desses atores dos anos 80, todos são dubladores. Foram para o outro lado. A Globo não chama mais, por causa da idade. E você tem um locutor de rádio, que é o Marco Antônio. Ele era uma voz da JB, uma voz muito famosa. Ele é dublador, ele dubla o Elliot Stabler, do Lei e Ordem. E é um cara que é médico, para você ver. Exemplo de alguém que planejou várias opções de carreira. Sim. Então, e esse livro que eu vou lançar agora, eu quero falar para o meu público, meu nicho cristão e para as demais pessoas. Até a Bíblia fala, Moisés foi um cara preparado para ser um líder. Deus não pegou Moisés assim no meio da multidão, vai ser você. Deus não fez unidunité com Moisés para botar ele como líder para tirar o povo do Egito, não. Deus mandou Moisés ficar lá no Egito, no cestinho. Ele aprendeu tudo do Egito, a arte, a ciência, como a própria Bíblia diz. E ele escreveu uma constituição. Quando ele reuniu aquele povo todo, juntou aquele povo todo, todas aquelas leis, aqueles decretos que estão lá no Antigo Testamento, aquilo, bem dizer, era uma constituição do povo hebreu, não é? Um cara preparado para ser um líder. Então, é um assunto que serve para todo mundo. Agora, sim. O seu livro, para quem quiser comprar, de Lodebar para Wonderland, aonde está a venda? Consegue autografado? Eu vi que você tem canal do YouTube. Então, fala para gente, aonde a gente consegue comprar e quais as suas redes sociais? Bom, minhas redes sociais, eu estou no YouTube, Escritor Márcio Ribeiro é o nome do canal, no TikTok, no Quai, no Facebook eu tenho uma página, no Instagram também eu estou, até no LinkedIn eu estou. Todas elas você me acha lá, Escritor Márcio Ribeiro. E para adquirir o meu livro, De Lodebar para Wonderland, a versão impressa você pode adquirir no Clube de Autores e na Wiclap. Você pode adquirir lá nesses dois portais. E eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, levando exemplares e divulgando nas igrejas por onde eu passo, entendeu? Eu comecei a fazer esse trabalho, que uma coisa que eu descobri no meu público, o público cristão, é um público que gosta de ver o livro na mão. Não é tão afeito a usar as redes sociais para comprar livro, não. Foi até um pastor amigo meu, que é o meu líder na área de ensino da igreja, que me deu essa dica. Ele virou para mim e falou isso. Poxa, pastor Cláudio Monteiro. Ele falou, Márcio, por que você não manda imprimir os livros e apresenta nas igrejas? Daí pode te facilitar. E realmente está me facilitando um pouco mais, está melhorando para mim. Entendeu? Eu tive a oportunidade de vender alguns exemplares assim. Estou levando. E o Lodebar para Wonderland tem a versão digital também na Amazon.
e o dinheiro nosso de cada dia na Amazon, formato digital. Na Amazon também tem um impresso lá, mas não sei como é que faz a compra pelo impresso lá na Amazon lá. Mas ele também tem a versão impressa. Tá. Então, ó, lá no Instagram, escritor Márcio Ribeiro, já manda lá um direct para ele, para vocês adquirirem o exemplar de vocês, ou comprem pela Wiclap, Clube de Autores. O livro está já comercializado, está lindíssimo esse trabalho. O Márcio tem outros livros publicados, tem antologia chegando aí. E, gente, ó, cheio de projeto, coisa boa. E ele tem canal no YouTube também, hein? Escritor Márcio Ribeiro. Então já segue ele lá, já se inscreva para acompanhar o conteúdo que ele gera, não só nas redes sociais, mas no canal também. Eu vou seguir você lá, vou me inscrever no seu canal. Márcio, querido! Muito bom ter você no meu projeto, poder conhecer um pouquinho da tua história, dos teus livros. Quero te dizer que eu estou feliz também de ter você na minha antologia dos contos dos anos 80. Ter você em um projeto como esse, né, de antologia, para divulgar, para falar de literatura, é sempre muito bom. Você tem um conteúdo e uma qualidade que são excelentes. Parabéns pela tua trajetória, pelas tuas publicações. Eu só te desejo sucesso. E se você for à Bienal em São Paulo esse ano, me avise para a gente se encontrar, ouviu? Ouvi, tá joia. Eu que agradeço aí pela oportunidade, eu que agradeço aí. Muito bom poder falar com os teus seguidores, com quem estiver assistindo a gente aí, passando pelo seu canal, pelas suas redes sociais. Muito legal, gostei muito de participar. Ai, que delícia. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que já, 8 horas, eu volto para mais um bate-papo literário. Márcio, um beijo, querido. Obrigada. Outro, Monique. Fica com Deus. Tchau.